Irmãos, Atos 9, vou ler aqui, vou ler até o versículo 25. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem... Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho para onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas, para o matarem. Mas os seus discípulos... Acho que até aqui, irmãos. Agora que a gente está vendo a conversão de Paulo, é o mesmo Saulo que a gente leu na morte de Estevão, aquele jovenzinho que estava segurando a roupa do que tacavam as pedras em Estevão. É o mesmo Saulo. E é interessante que é dito aqui: Saulo respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Em outro texto, em Atos também, quando Paulo ele vai para frente do imperador, que ele está preso, ele começa a contar a visão, a visão celestial. Ele começa a falar sobre a visão celestial que ele teve do Senhor. Porque aqui em Atos é escrito por Lucas, né? É escrito por Lucas. Só que em Atos nós vemos as próprias palavras de Paulo, dizendo o que aconteceu com ele. E ele dizendo que ele não foi desobediente. 26? Atos 26, 19. Eu vou ler do versículo 12, do versículo 10. Desculpe, do versículo 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles mesmos, por cidades estranhas os perseguia.
Com estes intuito parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Aqui Paulo começa a dizer a visão celestial que ele teve. E nessa descrição de Atos 16 ele afirma novamente, nas cartas também ele fala algumas vezes, que ele obrigava as pessoas a blasfemar contra o Senhor. Ele prendeu muitos, ele oprimiu muitos. Aqui, acabamos de ler aqui, quando o Senhor aparece para Ananias, o Senhor fala para ele ir até Saulo, apelidado de Tarso. E Ananias teme ir para lá. E Ananias diz: temos ouvido muito dizer deste homem, que ele está aqui para prender. Em outras palavras, Ananias temeu e até ficou com medo de ir, não queria muito ir. Mas o Senhor disse: vai, que este é para mim um vaso escolhido. Ele é escolhido para mim. E Ananias foi. Mas tamanha era a fama de Saulo. Ele tem oprimido, tem perseguido. No começo de Atos, que a igreja estava, a princípio, em paz, tinha a simpatia do povo, só que depois aconteceu aquele episódio com Estevão, tudo mudou. A igreja começou a ser dispersa. Saulo aparece ali também, segurando as vestes de quem matava Estevão. Em outros textos diz que Paulo dava voto a favor, contra os discípulos. Só que a igreja se dispersa. E é muito interessante, a igreja se dispersa e, como a gente acabou de ler, Saulo respirava ameaças de morte, ele foi atrás. Mesmo ele disperso, ele foi atrás. E o Senhor alcançou justamente o homem que estava perseguindo. Nós vemos aqui, irmãos, eu até li um comentário, achei muito interessante a frase que o comentarista disse. Ele diz: é o milagre da conversão. Ontem, depois do culto, estava eu, João e Murilo conversando. O João estava comentando que muitas pessoas não acreditam na conversão de repente, que muitas pessoas vivem uma vida devassa, vivem uma vida promíscua e conhece o Senhor, tem um encontro com o Senhor e muda completamente, para tudo que estava fazendo e se volta somente para o Senhor. Realmente, muitas pessoas não acreditam que isso possa acontecer. Mas nós vemos aqui o que aconteceu com Saulo. Saulo de Tarso. Um homem que perseguia. Ele estava com as cartas para prender, mas agora ele estava pregando. Diz aqui que ele confundia. E eu queria destacar isso, irmãos, assim, a conversão de Paulo. Diz um texto também, Paulo diz que ele se tornou um modelo para todos os que hão de crer. E realmente, irmãos, isso daqui, esse texto, só essa parte que eu li de Atos 9, é realmente um modelo, irmãos, porque aqui, nós vemos a conversão de Paulo, nós vemos, mais para frente, Paulo sendo batizado, nós vemos que ele permaneceu com os discípulos, e depois diz no versículo, a conversão, batizado, comunhão com os irmãos, é dito também que ele estava orando. Ananias, vai até lá, na rua chamada direita, que ele está orando. Um homem foi convertido ao Senhor, ele estava orando,
ele foi batizado, buscou comunhão dos irmãos, que ele estava aqui com os irmãos, e logo pregava. Isso também, irmãos, é um modelo para todos nós. O modelo de conversão. O modelo que acontece com todos os cristãos, quando são convertidos. Eles são convertidos ao Senhor, eles mudam a vida, eles são regenerados, eles oram ao Senhor, eles são batizados, eles têm... É muito interessante, irmãos, porque quando nós fomos convertidos ao Senhor, nós somos alcançados pelo Senhor, nós buscamos o Senhor lendo a palavra, orando, e nós lemos para nós mesmos, para nós conhecermos mais o Senhor, para nós, o Senhor mudar o nosso coração, mudar o nosso pensamento. E o Senhor vai fazendo isso na medida do tempo. Mas é interessante, irmãos, que parece que isso o Senhor vai nos guiando por caminhos que nós não podemos viver para nós mesmos. Sim, ler a palavra para nós mesmos, orar só por nós mesmos. O Senhor sempre nos chama à comunhão com os irmãos, sempre nos chama a servir os irmãos. Nós não agora... Saulo aqui, ele não estava mais olhando para ele. Diz aqui que ele logo pregava. Ele estava olhando a igreja do Senhor. Ele não podia mais guardar aquilo para ele mesmo. Ele não podia mais... ele tinha que falar da visão celestial que ele teve, do encontro que ele teve com o Senhor. Ele não podia mais guardar para ele mesmo que Jesus era o Cristo. E isso é o que acontece conosco, que deve continuar acontecendo. Porque às vezes no meio do caminho nós esfriamos e paramos muitas coisas, muitos exercícios espirituais nós paramos. Nós diminuímos muitas vezes leitura da palavra, oração, evangelismo, como nós vemos aqui. E como diz o texto que Paulo diz mesmo, que ele se tornou modelo para todos os que hão de crer. Isso realmente é um modelo, irmãos. Eu não estou dizendo que isso deve acontecer especificamente com todos, mas esse é meio que um padrão que acontece com todos os cristãos. A conversão, a oração, a comunhão. E eu vou parar por aqui. O irmão quiser falar. Irmãos, essa é, sem dúvida, uma das conversões mais maravilhosas de toda a Escritura. O texto que o Bruno estava falando é quando ele está escrevendo para Timóteo, 1 Timóteo 1,12, ele diz: eu que no outro tempo fui blasfemo, insolente e perseguidor da igreja. O texto de Atos 26, que o Bruno leu também, já é quando ele está fazendo a sua defesa diante do rei Agripa, muitos anos depois. Já muitos anos depois. A conversão de Paulo foi marcante. A sua vida nunca mais foi a mesma. Quando ele olhava para quem ele era e a gratidão de Paulo moveu a sua vida inteira. A gratidão pelo que o Senhor fez por ele moveu a vida inteira. Quando o Senhor Jesus nos evangelhos está na casa de um fariseu e uma mulher pecadora vai aos seus pés e começa a chorar aos seus pés e a derramar perfume, enxugar com seus cabelos, o Senhor diz que o seu muito amor prova que seus pecados haviam sido perdoados. E depois aquele fariseu diz: se esse homem fosse um profeta, como ele disse ser, ele saberia quem é essa mulher que está aos pés dele. E aí o Senhor conta uma parábola, dizendo que, resumindo aquela parábola, ele termina concluindo dizendo: aquele que mais foi perdoado, mais me amará, mais me servirá, mais demonstrará gratidão. E isso nós vemos na vida de Paulo. A vida inteira depois, ele sempre guardava essas lembranças de quem ele era. E isso era um estímulo para que ele servisse ainda mais. Mandando uma carta, ele diz: eu sou devedor tanto a gregos quanto a romanos, eu sou devedor. Eu devo a todos, eu tenho que pregar a todos, eu tenho que servir. Paulo diz que ele sim se transformou um modelo do que a graça de Deus pode fazer na vida de um homem. Um modelo para todos aqueles que haveriam de crer. O capítulo começa dizendo que Paulo tinha uma estratégia. Se as pessoas não negassem o caminho do Senhor,
ele ia prendê-las e ameaçá-las de morte. Então, cada vez que Saulo encontrava um cristão, se ele encontrasse a gente aqui, ele ia bater nessa porta, dizer, neguem a fé, senão vocês vão ser presos, e ameaçava a gente de morte. Era isso que Saulo fazia. Cada momento em que ele encontrava cristãos, diz que ele assolava a igreja entrando pelas casas, ele ia lá e diz, você é cristão? Nega. Se você não negar, você vai ser preso ou eu vou te matar. Aqui, irmãos, neste capítulo, nós estamos vendo um homem com muito poder, porque ele pede cartas de autorização e agora ele sai com uma comitiva. Ele não está sozinho num cavalo, porque para prender pessoas, para fazer essas execuções e botar todo este pânico, não é um homem sozinho. Ele sai para entrar em Damasco como um homem poderoso que vai prender todo mundo. Mas no final ele sai de Damasco sendo retirado por dentro de um... Veja, ele está indo para Damasco com autorização, com cavalo, com comitiva, para prender os cristãos, para mandar em tudo. Cheguei à autoridade. E sabe como ele sai de lá quando ele chega? Fugido dentro de um homem. Naquele caminho, a única coisa que ele tinha no seu coração era, vou acabar com esses cristãos. Mas o Senhor Jesus apareceu para ele. Sabe quais são as primeiras palavras de nossa Bíblia? No princípio, Deus. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus. A vida de um homem, quando ele se converte, começa assim. No princípio, Deus interviu em nosso caminho. Este é o princípio não é Saulo buscando a Deus. Nunca buscou no sentido de crer em Cristo. Nunca buscou nesse sentido. Mas a terra era sem forma e vazia, Gênesis diz. E disse Deus, haja luz, e houve luz. O versículo 3 aqui diz que quando ele estava a aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Paulo, anos depois, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2 Coríntios 4:6, ele diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso aqui não é teoria para Paulo, essa aqui é a experiência dele. Isso aqui é a realidade. Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele compara a sua conversão ao ato de Deus na criação e restauração do mundo. Quando ele disse, haja luz, e houve luz. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas, e Deus disse, haja luz. Paulo diz, a minha vida era uma vida de trevas, mas Deus disse. E Saulo aprendeu algumas coisas logo no início da sua conversão. Ele aprendeu que a igreja está unida a Cristo. Porque na cabeça de Saulo, ele estava perseguindo uns hereges aí, que estavam transgredindo ao judaísmo, que é na cabeça dele, a verdadeira religião e o verdadeiro serviço a Deus, guardar a lei de Moisés e o judaísmo. Eu estou perseguindo uns hereges de uma seita chamada Caminho. Estou perseguindo esse povo. Mas quando ele foi, o Senhor Jesus resplandeceu sobre ele com grande luz e disse, por que você me persegue? Isso foi um choque para Paulo. Espera aí, mas eu não estou perseguindo Deus. Eu estou perseguindo estes hereges. E ele entendeu que Jesus era Deus e que quando se toca na igreja, se toca nele. Quando se toca no corpo, se toca no cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. E essa união é tão profunda que quando se toca num discípulo, quando ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo imediatamente perguntou, quem és tu, Senhor? Nas nossas Bíblias em letra maiúscula. Quem és tu, Senhor? Porque ali ele já sabia com quem ele estava falando. Aquela luz mais brilhante que o sol não pode ser qualquer outro, senão o Deus de Israel. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que desde os meus antepassados eu sirvo com consciência pura. É Ele. Quem és tu, Senhor? A resposta foi, eu sou Jesus. Se a frase parasse aí, irmãos, como você acha que deveria ficar o coração de Saulo se a frase parasse aí?
eu sou Jesus a quem tu persegues. É a vingança do Senhor. Ele está matando os crentes, ele apareceu, derrubou do cavalo, agora é a vingança. Mas aí ele entendeu o que é a graça. E ninguém pregou mais sobre graça do que... Mas levanta-te. Ele estava caído, irmão. E o Senhor Jesus disse, levanta-te. Para que Deus use um homem, ele primeiro precisa derrubá-lo. Um homem elevado em seus pensamentos, orgulhoso, vaidoso, nunca será útil para Deus. Deus precisa derrubar este homem e depois dizer... Versículo 7 diz, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Este é o milagre do Evangelho. Você pode lembrar de amigos seus que caminhavam com você, que faziam as mesmas coisas que você, que estavam juntos com você, mas que não veem o que você vê hoje? Eles não veem as mesmas coisas que você vê hoje. Eles não tiveram seus olhos abertos para ver Jesus, nem para ouvir a sua voz. Os companheiros de Paulo daquela viagem não veem. Muitos de nossos amigos, irmãos, não viram o que nós vimos. Nós éramos cegos e agora vemos o Senhor Jesus. Ele mudou a nossa mente, mudou o nosso coração. Isso deve tornar os nossos corações gratos, porque isso é misericórdia. Não é que Saulo merecia mais que os companheiros. Ele não merecia mais do que eles. Eles estavam indo fazer a mesma coisa. Eles estavam indo prender cristãos, encarcerá-los. Nós todos viemos de contexto em que fazíamos as mesmas coisas que os nossos amigos. Mas por que a graça? Tem um nome, é a eleição do Senhor sobre o seu povo. Depois, irmãos, o Bruno contou aqui sobre Ananias. Veja o versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Você pode ler a Bíblia toda e você não vai saber quem é esse Ananias antes deste episódio e nem depois deste episódio. Quem é Ananias? Quem é Ananias? De onde surgiu? Era só um discípulo. Não foi Pedro que foi lá falar com Saulo? Não foi João? Não foi Tiago, um daqueles que andaram perto do Senhor? Saulo era muito grande, irmão, e o Senhor precisava humilhá-lo. Foi um humilde servo do Senhor que apareceu para ele. Alguém que não era ninguém aos olhos dos homens. Saulo era grandão, ele tinha autoridade, mandava prender, mandava soltar. Ele era o cara. O Senhor aparece com um irmãozinho, Ananias, que ninguém sabe quem é. E ele depende agora deste... Enquanto ele estava orando, ele teve uma visão, vai vir aqui um Ananias. E ele vai orar por você, ele vai impor as mãos por você e você vai ver de novo. Mas quem é Ananias? Saulo, você vai aprender que você não é nada. Saulo teve seus olhos cegados quando ele viu a luz do Senhor radiante. E a primeira coisa que ele viu quando abriu os seus olhos, veja o versículo 18, o 17, né? Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão. Saulo, irmão. Irmão, mas esse não é o cara que está vindo matar todo mundo, prender? Que agora Ananias o chama de irmão. Porque o Senhor já falou para Ananias, ele é um instrumento meu, ele é um servo escolhido. Agora ele não é perseguidor, agora ele é irmão. Ele faz parte da família. Agora você vai tratá-lo assim. Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como... Qual foi a primeira coisa que Paulo viu quando abriu os olhos? Ananias, um irmão. Foi a primeira coisa que ele viu. Ele estava cego, a primeira coisa que ele viu foi Ananias, um irmão. Por isso a comunhão se tornou tão preciosa para este irmão. Um irmão. A maior alegria quando ele abriu os olhos foi ver novamente e ter um irmão à sua frente. E ele foi batizado por este irmão. E permaneceu alguns dias com os discípulos. Veja o versículo 25. Não, o versículo 23. Decorridos muitos dias, ele já tinha ido para Damasco e agora ele estava pregando a Jesus. Deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem.
Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando-o num cesto, desceram. Como eu disse, irmão, aquele homem foi para Damasco para prender e matar. Mas ele se converteu indo para lá. Quando chegou lá, ele começou a pregar. E agora o que ele queria fazer, iam fazer com ele. Como o Senhor muda a vida de um homem de uma hora para outra, completamente. Isso é conversão verdadeira, né? Há uma mudança. Agora ele de perseguidor, ele é perseguido. Talvez os mesmos homens que foram com ele para matar os cristãos, agora queriam matar ele. Os companheiros dele. E ele saiu descendo num cesto pela muralha. Irmãos, a gente pode ver nas próximas reuniões isso de novo. Ver o capítulo 22 e o 26, onde Paulo fala as duas defesas dele, lembrando. Mas essa é uma das histórias mais lindas da Escritura. Nós vemos a graça do Senhor, nós vemos o que Ele pode fazer na vida de um homem, nós vemos a comunhão do povo de Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Que isso seja um incentivo para nós. Um incentivo. O que o Senhor fez com Saulo é capaz de fazer conosco. A mesma graça que estava disponível a Saulo está disponível a nós. Amém, irmãos.